Nessa aula vamos estudar sobre um algoritmo que se encontra na classe dos melhores algoritmos de ordenação, o Merge-Sort. O algoritmo que iremos descrever nessa aula, o Merge-Sort, ele faz uso de recursividade em um padrão de projeto de algoritmo chamado dividir e conquistar, que é um padrão bem conhecido na computação. O padrão dividir e conquistar consiste nos três seguintes passos. Dividir, que é se o tamanho da entrada é menor que um certo limite, digamos 1 ou 2 elementos, então resolvemos o problema diretamente utilizando um método simples e retornamos a solução obtida. Caso contrário, dividimos a entrada em 2 ou mais conjuntos disjuntos. Disjunto significa que um elemento de um conjunto não pertence a outro também, e vice-versa. O segundo passo é conquistar, que é o quê? Recursivamente resolvemos os subproblemas associados a esses conjuntos. Por último, temos o passo combinar, que é pegar as soluções dos subproblemas e fazer um merge, uma mesclagem deles em uma solução para o problema original. Primeiramente, vamos descrever o algoritmo Merge-Sort em um nível alto, mais abstrato, sem focar na estrutura de dados em Python que vamos utilizar. Depois será apresentada uma implementação concreta para ordenar uma sequência S com N elementos, utilizando os três passos da divisão e conquista. Para ordenar uma sequência S com N elementos, utilizando os três passos da divisão e conquista, o Merge-Sort funciona da seguinte maneira. Dividir, que é a fase onde se S possui 0 ou um elemento, então retorna-se S imediatamente. A entrada já está ordenada, ou seja, o vetor S ou a lista S já está ordenada. Caso contrário, S tem pelo menos 2 elementos, então remove-se todos os elementos de S e colocamos eles em duas sequências, S1 e S2, cada uma contendo em torno de metade dos elementos de S. Isso é, S1 contém o piso de N sobre 2 primeiros elementos de S e S2 contém o teto de N sobre 2 elementos restantes. Vale lembrar que em matemática, o piso de N sobre 2 significa o maior valor inteiro que seja menor ou igual a N sobre 2. E o teto de N sobre 2 significa o menor valor inteiro que seja maior ou igual a N2. O próximo passo é conquistar. Na conquista, recursivamente ordena-se as sequências S1 e S2. No próximo passo, que é combinar, coloca-se de volta os elementos em S, mesclando as sequências ordenadas S1 e S2 em uma sequência ordenada. Nós podemos visualizar a execução do algoritmo Merge-Sort por meio de uma árvore binária T. Cada nó de T representa uma chamada recursiva do algoritmo Merge-Sort. Nós associamos com cada nó V de T a sequência S, que é processada pela chamada associada a V. Os filhos do nó V são associados às chamadas recursivas que processam a subsequência S1 e S2 de S. Os nós externos, as folhas, são associados com elementos individuais de S, correspondendo a instâncias do algoritmo que não fazem nenhuma chamada recursiva. As figuras A e B desses slides, elas resumem a execução do algoritmo Merge-Sort, mostrando as sequências de entrada e saída processadas por cada nó da árvore do Merge-Sort. Temos a fase de dividir na figura A, onde a sequência original é sempre dividida pela metade, até termos apenas um elemento. E na figura B, temos a fase de conquistar e combinar, onde resolvemos de baixo para cima os subproblemas de ordenação. Agora vamos ver passo a passo a evolução de uma árvore no Merge-Sort. As figuras que iremos ver agora representam a execução do Merge-Sort. Antes de partir para a explicação da execução, vamos definir o que representa cada elemento da figura. Cada nó da árvore representa uma chamada recursiva de Merge-Sort. Os nós desenhados com linhas tracejadas representam chamadas que ainda não foram feitas. O nó desenhado com linhas grossas representa a chamada atual. Os nós vazios desenhados com linhas finas representam as chamadas concluídas. Os nós restantes, desenhados com linhas finas e não vazios,
representam as chamadas que estão aguardando o retorno de uma chamada filha na recursão. Aqui temos o início da fase de dividir do nosso algoritmo. Então vamos dividir a nossa lista ao meio. Temos que o primeiro nó da árvore está destacado com linhas grossas. Então quer dizer que a chamada recursiva está sendo feita nesse nó, que no caso é a raiz. Então vamos dividi-lo ao meio e o resultado dessa divisão é mostrado na figura B. Nessa figura temos uma sublista da lista original e agora a gente tem que dividir essa sublista novamente ao meio. Nós vamos dividir a lista sempre ao meio até chegar no tamanho fundamental, que é de uma unidade, aqui no nosso caso, merge sort. Como resultado da divisão da última sublista, agora temos outra sublista apenas com os valores 85 e 24. Então vamos dividi-la novamente e chegaremos no caso base, onde as sublistas possuem tamanho 1, como mostrado na figura D. Na figura D, como temos uma sublista de tamanho 1 com um valor 85, agora vamos conquistá-lo, isto é, ordená-lo. Como uma sublista de um único elemento já se encontra ordenada, iremos apenas combiná-lo ao elemento da subárvore direita, que será o 24. Na figura E, temos o outro valor da antiga sublista, que era formado pelos elementos 85 e 24. E esse valor é o 24. Conquistamos ele também facilmente, pois uma sublista de apenas um elemento já se encontra ordenada. Agora vamos para a fase de combinar. Vamos comparar os elementos e combiná-los de maneira ordenada no seu nó pai. A figura F mostra o resultado dessa combinação. Essa antiga sublista de tamanho 2, que na fase de dividir não se encontrava ordenada, agora está ordenada. O próximo passo é fazer uma combinação com uma outra sublista de tamanho 2, mas esta ainda não se encontra conquistada, ou seja, ordenada. Então vamos ter que dividir essa outra sublista, que é composta pelos elementos 63 e 45. Na figura G e H, temos a primeira parte da sublista conquistada. Agora temos que conquistar também a outra metade. Para isso, vamos dividi-la até atingirmos sublistas de tamanho 1. Bom, chegando aos menores tamanhos possíveis da sublista, iremos realizar o mesmo procedimento de conquista para a sublista com os elementos 24 e 85. As figuras I e J apresentam, respectivamente, as conquistas dos valores 63 e 45. Na figura K é mostrado o resultado da conquista e combinação dos valores 45 e 63. Agora temos que a sublista 45 e 63 também está ordenada, então esse é o momento de combiná-la com a sublista 24 e 85. Na figura L é mostrado o resultado dessa combinação. Para essa combinação, devemos ordenar a sublista 24, 85, 45, 63. Aqui entra o truque da combinação de subproblemas. Como as sublistas menores 24, 85 e 45, 63 já estão ordenadas, temos que o primeiro elemento de cada uma dessas sublistas é o de menor valor. Então o que vamos fazer é sempre ir comparando os primeiros valores de cada sublista e o menor valor entre eles irá ocupar as primeiras posições da sublista ordenada. O resultado dessa combinação é mostrado na figura L, onde temos a sublista 24, 45, 63, 85, totalmente ordenada. Vale ressaltar a eficiência dessa combinação, que faz uma ordenação com apenas O de K comparações, onde K é o tamanho das duas sublistas. Como conquistamos essa última sublista, o próximo passo agora é combiná-la com a outra metade da lista original. Mas essa outra metade ainda não está conquistada, não está ordenada. Então teremos primeiramente que dividi-la até termos uma sublista de tamanho 1. Para a segunda metade da lista original, vamos realizar o mesmo procedimento feito na primeira metade. Na figura N, pulamos várias chamadas recursivas e já mostramos essa outra metade conquistada.
Agora só nos resta combiná-la com a primeira metade da lista original. Essa combinação ela é feita da mesma maneira que realizamos a combinação passada. Temos duas sublistas ordenadas e vamos movendo para a lista original ordenada os menores valores resultantes da comparação entre os primeiros valores de cada sublista. Quando estudarmos mais na frente sobre uma implementação em Python do Merge Sort, esse processo de combinação ele ficará mais claro. Por fim, temos a lista original totalmente ordenada na figura P. Como eu falei anteriormente, a execução de um Merge Sort ela pode ser visualizada por meio de uma árvore binária. Cada nó dessa árvore representa uma chamada recursiva do algoritmo, certo? Sendo n o número total de nós da árvore, lembramos que a sua altura é O de log de n. Como em cada nível da árvore temos n comparações, então podemos concluir que o algoritmo Merge Sort ordena uma lista em até n log de n passos no pior caso, que é muito melhor que os algoritmos do Bubble Sort e Insertion Sort, que é n ao quadrado no pior caso. Então, n log de n é melhor do que n ao quadrado. Então, portanto, no pior caso, o Merge Sort é mais eficiente que o Bubble Sort e o Insertion Sort. Aqui temos uma possível implementação do Merge Sort na linguagem Python. Como vemos na execução do exemplo anterior, a natureza do Merge Sort é recursiva. Portanto, a implementação do seu algoritmo em Python também será recursiva. A primeira fase consiste em dividir ao meio a lista original até o momento que restar sublistas de tamanho 1. Para isso, no código criamos o caso base da nossa recursão, que é se if len lista maior do que 1, ou seja, enquanto tivermos lista de tamanho maior do que 1, vamos chamar recursivamente a função mergeSort para dividir a lista ao meio. Nesse código, nós calculamos o meio da lista. Fazemos a lista esquerda receber uma metade da lista original, enquanto que a lista da direita recebe a outra metade. Para fazer a divisão das listas até o caso base, chamamos a função mergeSort recursivamente, passando como parâmetro a lista da esquerda em uma função e a lista da direita em outra função. Após todas essas divisões recursivas já terem sido executadas, vamos passar para a fase de conquistar e combinar. As variáveis i, j e k irão representar, respectivamente, os índices das listas esquerda, direita e lista original aqui no nosso código. Na fase de conquistar e combinar, primeiramente, temos um while. Nesse while, iremos sempre comparar o primeiro elemento da lista da esquerda com o primeiro elemento da lista da direita. Quem for menor é copiado para a lista original, aqui definida apenas como um nome lista. Uma vez que um valor de uma das listas esquerda ou da direita é copiado para a lista original, então incrementamos seu índice em mais uma unidade, para que a próxima comparação ela seja feita com o novo primeiro valor da lista. O índice k da lista original também é incrementado, para que a cópia do novo valor seja na posição posterior que foi copiado o último menor valor. Após todas essas comparações possíveis entre os primeiros elementos de cada lista direita e esquerda, pode ser que em alguma dessas listas tenha sobrado algum valor. Por exemplo, se todos os elementos da lista esquerda são menores que os valores da lista direita, então, ao fim desse primeiro while, teremos que a lista direita permanece cheia, enquanto que a esquerda está totalmente vazia. O inverso também pode ocorrer, ou senão também podem sobrar alguns poucos valores em uma das listas. Para contornar tal situação, temos os dois seguintes whiles, que dependendo da lista que sobrou valores, iremos simplesmente copiá-los para a lista original. E é isso, pessoal. Essa é uma implementação do Merge Sort. Pode parecer um pouco complicado no início, mas com um pouco de prática e fazendo exemplos no papel mesmo, desenhando todas as árvores de recursões, vocês conseguirão entender por completo esse algoritmo. Para fixar melhor a aula de hoje, vou deixar para vocês um exercício. Dada a seguinte lista, que é 4, 15, 10, 8, 6 e 20, que são os elementos que estão contidos nessa lista, construa a árvore de recursão que representa a execução do Merge Sort para a ordenação dessa lista. De preferência, tentem fazer o maior número possível de árvores representando as chamadas recursivas,
para que a visualização da execução fique bem detalhada e vocês possam entender melhor.